Olá, bom dia, Arnaldo. Um prazer recebê-lo aqui no Cidade 360. Eu já vou logo colocando aqui que você tem uma participação bastante intensa na vida local, vida regional, sempre presente por aqui, não é de agora, há muitos anos, de outros mandatos. E neste mandato, o Arnaldo, segundo nos informa a assessoria do deputado, conseguiu investimentos aí nesses últimos 3 anos e meio, na ordem de muitos milhões, tanto em emendas parlamentares, como também com indicação de obras grandes, importantes, como rodovias. São milhões de uma atenção voltada à região, não é, Arnaldo? Antes de eu fazer a primeira pergunta, o seu bom dia e um comentário sobre essa sua presença sempre ativa aqui na nossa cidade, a região, e hoje pela primeira vez, se não me engano, né, no Cidade 360. Muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço, quero agradecer muito a você, João Jabbour, ao Ricardo Bizarra também, parabenizá-los pelo Cidade 360, essa abordagem global que vai dos problemas de cada um dos bairros da nossa Bauru, passa pela região e chega às grandes questões nacionais. Estou muito feliz de poder participar com vocês, dando sequência a essa satisfação que tenho de conviver com Bauru e a região há muito tempo, você bem sabe, João. Isso se traduz naquilo que me orgulha muito, ser um dos deputados mais votados da região, dos deputados eleitos. Somos os 2 mais votados, eu e o Rodrigo Agostinho, somos os 2 deputados federais mais votados da região, e em várias cidades ter sido quem liderou os votos. Mas mais importante do que os votos é essa possibilidade de estar convivendo sempre, estar presente, discutindo os problemas da região, e aqui em Brasília. Estou falando diretamente de Brasília hoje, João, aqui, com desafios muito grandes. Todo mundo aqui quebrando cabeça sobre como enfrentar a inflação, particularmente traduzida na alta do preço dos combustíveis e na alta da energia, de uma forma geral. Isso é o que tem nos consumido o maior tempo aqui em Brasília. Exatamente, essa é a minha primeira pergunta, deputado. É o assunto que domina a cena nacional nesse momento, né? Nós temos aí tentativas do governo federal de fazer baixar o preço dos combustíveis, gasolina, diesel principalmente. Temos, por outro lado, pronunciamentos até do candidato de oposição, que ontem, na reunião das diretrizes do PT, o Lula acabou tocando nesse assunto também, falando de uma mesma forma que o atual presidente, em um jeito de intervir na Petrobras para que os preços baixem, ou para que os preços não subam daqui para frente. Enfim, eu gostaria da sua opinião. Eu sei que você é ligado à área energética, né? Sua atuação é muito grande, principalmente no sucro alcooleiro, mas conhece muito desse setor. Me parece até que tem um projeto de lei, se não me engano, pelo que nos informa a pauta aqui, em andamento no Congresso, para tentar uma mudança no cálculo do preço dos combustíveis. Então, uma análise sua geral, Jardim, e se confirma isso mesmo, essa propositura sua? O João, bem objetivo, do jeito que a gente gosta, você gosta, as pessoas precisam. Há 2 olhares. Primeiro, o olhar imediato. Nós precisamos conter a alta do preço dos combustíveis. Depois, um olhar de mais longo prazo, que é o que vai prevalecer, importante, que são saídas estruturais. Primeiro, imediato. O que nós fizemos? O Congresso Nacional decidiu, esse projeto deve ser sancionado hoje pelo presidente da República, e nós estabelecemos que combustíveis devem ser tratados como um item essencial, e nós estabelecemos aqui, através de uma emenda constitucional, foi votada por nós na Câmara, foi o Senado, lá o Senado também aprovou, voltou aqui, aprovamos a semana passada, e o ICMS não pode ultrapassar 17% sobre os combustíveis. Para se ter uma ideia, em São Paulo é 25%, em Minas Gerais é 31%, e no Rio de Janeiro é 34%. São os 3 maiores produtores. Então, os estados vão ter uma parcela de contribuição. Nós estamos retirando renda dos estados, isso impacta também, repassa aos municípios, mas consideramos necessário. Então, agora,
o ICMS, repito, será diminuído, não poderá ultrapassar 17%. Isso já vai ser um certo alívio importante. Segunda questão é que isso entre imediatamente em vigor. Ontem eu estive com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e ele me anunciou que estaria pronto imediatamente após o presidente sancionar essa emenda constitucional, esse dispositivo que nós aprovamos aqui, o PLP 18, que nós tenhamos agora imediata implantação em São Paulo. O governador Rodrigo Garcia vai diligenciar para que isso ocorra. Segunda medida também de curto prazo. É um projeto que, como você disse, por mim foi relatado, aprovado na Câmara, esse ainda não foi aprovado no Senado. Nós estamos querendo que o Senado aprove rápido. Nós aqui na Câmara enfrentamos a resistência da Petrobras e das distribuidoras, mas enfrentamos isso e fomos adiante. E eu acabei sendo relator de um projeto que agora, de uma forma muito clara, precisa, determinará todo o cálculo do preço do combustível. Porque cada vez, João, Ricardo, amigos da 96, a cada vez em que se tem um aumento, tem um jogo de empurra. Uns dizem, o problema é o preço do petróleo lá no exterior. Outros dizem, não, é o custo do refino aqui no Brasil. Outros dizem, não, é o preço do transporte. Não, é o papel do distribuidor. E assim sucessivamente. Nessa cadeia, cada um empurra para o outro e todos culpam aos outros, nunca a si. Então, agora, nós teremos aí esta disposição, será precisa, clara, para cada uma das etapas. Ou seja, para a gente sentar a mira aonde o problema realmente está existindo. Um outro dispositivo é que nós começamos, aí também tem esse emenda constitucional, vai demorar mais um tempo, nós prevemos votar até o dia 15 de julho, é um outro dispositivo para diminuir o preço dos biocombustíveis, etanol e biodiesel também, para com isso também ser um instrumento de conter a alta dos combustíveis. Agora, eu disse que além dessas medidas imediatas, que o governo federal precisa a elas se somar, retirando o PIS, COFINS e a CID, e aí nós teríamos um quadro, pelo menos para dar um certo alívio, nós temos problemas estruturais. Hoje, por exemplo, surpreende a muito, João, Ricardo, quando nós dizemos que o petróleo é um grande item de exportação do Brasil. O Brasil vende muito petróleo, não são todos que sabem disso. Hoje, o maior item de exportação, o maior valor na nossa balança comercial é o minério de ferro. Segundo, a soja. Terceiro, petróleo, acima de outros produtos tradicionais que nós exportamos. Por que nós exportamos petróleo? Porque nós não avançamos na nossa capacidade de refino. Nós temos petróleo, passamos a ser um grande produtor, mas nós não temos refinarias. Houve um erro estratégico. E quando se montaram refinarias, como a Abreu de Lima e o Comperj, foi de uma triste jornada isso, porque custou muito mais do que se imaginava, demorou muito mais tempo do que era necessário e são refinarias que não dão conta de processar o petróleo que nós temos. Então nós temos vendido petróleo, comprado gasolina e comprado muito diesel. O diesel é um caso à parte, há um crescimento da demanda do diesel internacional e nós estamos discutindo também aqui na Câmara, nós temos uma próxima medida provisória que nós vamos tratar centralmente do diesel, e não só ampliar a parcela bio, que hoje está sendo praticada em 10, nós queremos voltar a 13 e depois ampliar, mas outras medidas diretas para o diesel. Um deles é esse debate que foi feito ontem, vocês anunciaram agora, que é o voucher caminhoneiro para aliviar o preço do diesel, pelo menos para o setor transportador, porque o diesel caro é ruim para a economia como um todo. O diesel caro impacta o setor de transporte, formação de preços ao consumidor. Eu tenho aqui, deputado, a participação de um ouvinte importante, formador de opinião, o Marcos Cabelo.
Ele é presidente da Associação Paulista de Medicina, aqui a regional de Bauru, e ele ainda nessa linha dos combustíveis questiona o seguinte: por que o preço de exportação da Petrobras não é o valor cobrado no mercado interno? E o fundo de estabilização, com lucro do governo? Ele faz esse questionamento. Você pode comentar isso? Posso sim. Primeiro que a Petrobras goza de um benefício, que é algo que nós estamos querendo discutir. É um dos itens que está na pauta, Marcos. Você está muito antenado. O Brasil tem, tradicionalmente, todos os países fazem, um processo de isenção de exportações. Então, quando se vende, por exemplo, um sapato, quantos de nós já não viu essa situação? O sapato estava mais barato comprar na loja que eu fui lá em outro país do que comprar aqui no Brasil. Nós temos uma política que todo mundo pratica, que é de isentar de exportação. E as nossas exportações de petróleo estão isentas. Nós discutimos isso ontem na Comissão de Minas e Energia, recebemos o Saci Chida, que é o novo ministro de Minas e Energia, estamos discutindo isso, Marcos. Se não será o caso de nós impormos um imposto à exportação, tá certo? Mas também deixar o petróleo aqui não resolve, porque embora nós tenhamos aqui um preço praticado, você tem razão, que é maior do preço da exportação por conta dessa questão tributária que eu expliquei, se o petróleo ficar aqui, nós inibirmos a exportação, não resolve, porque não tem refinaria. Nós não temos capacidade de refino que dê conta de todo o petróleo que nós produzimos aqui. Então, dito isso, você também, na sua pergunta, ótima pergunta, você abordou o fundo de estabilização. Sou um defensor firme desse fundo de estabilização. Para que Ricardo, João, todos possam compreender isso, é o seguinte: hoje o preço oscila. Então, oscila muito bruscamente. Essa medida do fundo de estabilização, alguns países já têm, que é o seguinte: para diminuir a volatilidade, tá certo? Então, quando subir o preço, ele subir mais devagar, numa curva mais inclinada e dentro de uma maior previsibilidade. Também, vamos discutir, fundo é fundo, vale para subida e vale para descida. Quando descer, também vai descer mais suave. Mas esta oscilação que penaliza o planejamento das empresas, que traz muita estabilidade, seria diminuída. Como é que nós conseguiríamos isso? Conseguiríamos isso com os dividendos da Petrobras, que a União recebe muito dividendo. A Petrobras está dando lucro. Quando dá lucro, distribui o lucro para os seus acionistas. Tem um sujeito que tem ação. Hoje, as ações da Petrobras estão em mão de muitos investidores privados de maior, menor porte, e a maior parte das ações, o controle acionário da Petrobras é da União. Então, ela recebe a maior parte dos dividendos da Petrobras. Então, o governo federal guardar esse dinheiro num fundo específico e usá-lo para fazer exatamente a diminuição dessa volatilidade. Sou muito defensor disso, Marcos. Estamos trabalhando para isso aqui na Câmara. Deputado, estamos a 3 meses e poucos dias das eleições. Queria uma análise sua para a gente fechar essa entrevista. A gente está chegando perto das 7h30, 7h25, nosso tempo limite aqui. Uma análise sua sobre o quadro eleitoral. O Cidadania apoia no estado de São Paulo a candidatura de Rodrigo Garcia. No país fecha com Simone Tebet. Enfim, o Cidadania faz parte daquele bloco que seria a terceira, ou será, dependendo de quem vê, a terceira via. Você acha que ainda é possível emplacar? Porque muito se fala da polarização, ainda nas pesquisas o que mais aparece como relevante na corrida eleitoral. Qual é a sua opinião? Ricardo, bem objetivamente, antes de falar em nomes, porque os nomes são esses que você disse mesmo, né, da Simone Tebet e do Rodrigo Garcia, eu quero falar de um conceito muito rápido, né? Eu vou usar uma palavra chavão. O Arnaldo Ribeiro, que aí está, meu grande amigo, já ouviu isso muitas vezes. O Beto Móveis, nosso vereador, também recentemente numa conversa, eu insisti muito e nós conversamos sobre isso numa reunião aí do Cidadania, amigos queridos de Bauru,
e também da região, eu digo assim, chega de gladiadores, é hora de construtores. Nós estamos vendo muito adjetivo, pouco substantivo. Eu temo, meu caro Ricardo, que a gente possa ter um vencedor da eleição presidencial e não termos uma solução para o país. Temos um processo muito conflagrado que pode levar a questionamentos institucionais, eu lamento se nós formos por esse caminho, que pode levar a um conflito pós-eleição. Nós precisamos de gente que convirja, de gente que busque constituir. Nós tentamos isso com a terceira via. Não fomos bem-sucedidos. A verdade é essa. Não fomos bem-sucedidos. A terceira via, hoje, ela se traduz na busca de conformar a candidatura da Simone Tebet. Nós vamos trabalhar para isso, mas eu, com franqueza, porque aqui não é só declarar a intenção, você me pediu uma análise, temo que isso acabe não se concretizando, tá certo? Ou seja, que a polarização permaneça do jeito que está entre Lula e Bolsonaro. Então, nós vamos concorrer muito, acho que o Congresso passará a ter um poder e uma responsabilidade ainda mais crescente, e o governador de São Paulo também crescente, num país que pode sair muito conflagrado no processo eleitoral e pagar um preço por isso. Por isso que nós apoiamos o Rodrigo Garcia, porque a terceira via, que não houve do ponto de vista nacional, em São Paulo está constituída. O PP, que apoia o Bolsonaro, está conosco aqui em São Paulo, tá certo? Setores do PSB que apoiam o Lula têm simpatia pela candidatura do Rodrigo. O próprio PL, que tem um outro candidato, boa parte dos seus deputados e prefeitos apoiam o Rodrigo Garcia, além do Rodrigo ter o apoio do PSDB, do Nosso Cidadania, do União Brasil, do MDB, do Podemos, tá certo? De um conjunto de forças muito significativo que traduz-se nessa estabilidade e nessa postura que tem o Rodrigo. Então, nós temos ainda um tempo até a eleição, mas a eleição do governo de São Paulo terá também essa função de termos em São Paulo alguém que possa, acredito eu, constituir-se num poder moderador, aglutinador, uma proposta de centro que está precisando o país aí de uma forma muito acentuada. E com relação a Bauru, vocês mencionaram no começo, eu agradeço muito, mencionaram as verbas para a van de transporte do paciente, a nossa reunião no SEAC, não só conseguir a essa entidade que faz um trabalho maravilhoso aí assistencial, mas que nos reunimos ali com outras entidades também, os recursos que vão permitir agora uma nova praça lá no Meiridota, aquilo que nós conseguimos para a nossa área rural, quer seja melhoria de estradas, quer seja um trator, depois uma patrulha agrícola, com todos os equipamentos para apoiar os nossos produtores rurais, recursos para a saúde, queremos continuar trabalhando junto por Bauru e por toda a região. Mas, acima de tudo, né, João? Você nos conhece, o Ricardo também, eu agradeço a todos, mantendo essa atitude de coerência. 4 vezes deputado estadual, 4 deputado federal, tendo sido secretário da Habitação do Estado, entregue aí conjunto da nossa CDHU, da nossa Bauru, em todas as cidades da região, secretário da Agricultura, dinamizando o setor de pesquisa, apoiando o nosso produtor, em conjunto aí com a FETAESP, que tem sede em Bauru, que reúne todos os trabalhadores da agricultura, ou com o Sindicato Rural, tá certo? Que também temos essa ação integrada, mas sendo ético, ser ficha limpa, não ter um processo onde quer que seja, Tribunal de Contas, Ministério Público, ou seja, buscando fazer política com seriedade, que é o nosso compromisso. Falei demais, agradeço muito, quero voltar um outro dia, se vocês me convidarem, ao Cidade 360. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, já está convidado, vamos aí combinar uma data, agradeço muito essa linha direta com Brasília, com o seu mandato e boa sorte à sua reeleição, à sua busca da reeleição para mais um mandato na Câmara Federal. Um grande abraço a você, o Arnaldinho segue aqui conosco, a gente vai cuidar bem dele, viu? Por favor, um grande abraço, Ricardo, muito obrigado, João, a toda a equipe aí, nosso respeito a toda a população amiga de Bauru e da região.